Irmãos, nós já falamos um pouquinho sobre o profeta Abacuque. Profeta Abacuque, os três capítulos, que compõem o seu livro, são intrigantes e muito interessantes, porque nós falamos no início, o profeta ele começa em desespero, começa em aflição, em angústia, ele expõe a sua alma diante do Senhor. Ele chega fazendo aquela oração que crente pentecostal, que acha que está cheio do Espírito Santo, deve fazer, falamos no capítulo 1, versículo 2, quando o profeta Abacuque, ele chega diante de Deus, ele vai dizer: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Gritarei violência, e tu não me salvarás. O profeta ele começa no capítulo 1 falando, expondo, colocando o seu coração diante do Senhor, sobre a inquietude da sua alma, sobre a aflição do seu espírito, sobre o seu momento, aquilo que ele estava vivenciando, aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos. Só uma pincelada, aí Deus começa a se desenrolar, a conversar com o profeta no capítulo 1 ainda. Quando ele chega no capítulo 2, tem uma transição. O que acontece no capítulo 2, irmãos? Ele antes não estava, mas ele agora, ele passa aí para a sua guarda, ele vai para a fortaleza, ele se apresenta diante do Senhor, ele começa a vigiar, e ele vai entender que as coisas não são bem assim como ele pensa, as coisas não são bem assim como ele imaginava. Às vezes acontece isso conosco, irmãos, às vezes nós estamos cheios de si, cheios das nossas razões, cheios das nossas interrogações, e às vezes pensamos que podemos questionar Deus, ou chegar com uma relação diante do Senhor, e enquadrar Deus, ou colocar Deus numa parede, como alguns pensam que podem fazer isso. Mas isso aí é lei do engano, irmãos, é completamente errado. Mostra simplesmente a nossa pequenez diante do eterno Deus, de um Deus que é tão grande, tão poderoso, irmãos. Porque quando Deus começa a falar com Abacuque, no primeiro estágio Deus fica em silêncio, e o silêncio de Deus incomodava o profeta. Assim acontece conosco também, quando nós oramos, quando nós clamamos, e parece que não há resposta, mas nós entendemos que quando não há resposta, Deus está trabalhando. O nosso Deus é o Deus que trabalha também em silêncio. O silêncio de Deus não significa que ele está parado. O silêncio de Deus não significa que ele está sem fazer nada. O silêncio de Deus não significa que ele está conivente. O silêncio de Deus não significa que ele não se interessa ou não se importa conosco. Não, pelo contrário, o silêncio de Deus mostra que no silêncio tem sabedoria, no silêncio tem resposta, tem poder, tem graça. Deus também trabalha, e o profeta ele vai entender isso. Porque quando Deus começa a falar para ele que iria pegar uma nação para corrigir aquela nação, como assim? Como assim que o Senhor vai pegar uma nação mais ímpia, mais perversa do que a nação de Judá, e vai trazer Babilônia como corretivo para Judá? Não estou entendendo, Senhor. É desse jeito. Aí quando ele entende que Deus ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, ele passa a ficar mais em silêncio, ele passa a ouvir mais e falar menos. Meu irmão, falamos sobre a necessidade de nós falarmos menos, da gente ouvir mais. Quando a gente ouve mais, a gente aprende mais, Deus começa a se revelar a nós. Quando a gente fala, Deus pensa, Deus fica em silêncio, e a gente pensa que está cheio, que a gente está abafando, mas na realidade Deus está falando assim: que essa pessoa digna de misericórdia não está entendendo nada. Tem muito crente assim, pensando que está sabendo de tudo, e na realidade não está sabendo de nada. Mas Deus fala sobre trazer a nação de Babilônia para corrigir o seu povo, e Deus também vai falar sobre Israel, sobre a correção, que é a mesma correção que viria sobre Judá, Deus também estenderia essa mesma correção também sobre os babilônios, que eles também seriam alvos da correção de Deus. Quando chega e fala sobre Israel, no capítulo 2 nós estudamos sobre Israel. Mas quando a gente entra no capítulo 3, irmãos, olha que coisa linda. O profeta que começa, isso é importante para nós, irmãos. O profeta que ora, ele começou sobre desespero, angústia, aflição, inquietação, perturbação. O profeta, ele aprende. Ele aprende. Nós falamos que quando o cenário não muda, quem deve mudar somos. Quando o cenário não muda, quando Deus não muda o cenário, somos nós que precisamos de mudança. E no capítulo 3 vai acontecer algo que é tremendo, irmãos. Quando a gente olha o capítulo 3, algo lindo. Olha só, o profeta já estava num cenário de crise.
num cenário de colapso, num cenário em que a justiça já não tinha mais, a injustiça estava operando, a violência estava operando. Agora, quando ele chega no capítulo 3, Deus mostra para ele tudo aquilo que vai acontecer. Ou seja, a violência, a Babilônia chegando, destruindo o povo, a nação de Judá, levando cativo, destruindo o templo, destruindo tudo. E agora esse profeta que antes estava angustiado, ele fica em silêncio, ele aprende, ele começa o capítulo 3, que é uma oração em forma de canção, igual os Salmos, né? Que é uma oração em forma de louvor, que essa oração aqui também passou a fazer parte do rito dos cultos judaicos. Agora, essa oração do capítulo 3, Deus mostra para ele um cenário ainda mais tenebroso, uma situação mais ainda alarmante, a crise numa intensidade maior ainda, e o profeta ele não tem o mesmo sentimento, ele não tem o mesmo comportamento do capítulo 1. Porque agora, quando Deus conversa com ele, ele vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ele estava ouvindo os rumores, ele estava ouvindo as violências, o litígio, a contenda, as brigas, as confusões, as falácias dos homens. Agora não, a voz do profeta, o ouvido do profeta está afinado com a voz de Deus. Que coisa linda! O cenário não mudou, o cenário se agravou, piorou, mas agora ele está dizendo: ouvi, Senhor. Ouvi o quê? A tua palavra. O que ele está mostrando, irmãos? Que é possível a gente estar num cenário caótico, é possível a gente estar num cenário de aflição, é possível a gente estar num cenário de angústia, é possível a gente estar num cenário de dor e ouvir a voz do Senhor. Parece um contraditório, irmãos, mas não é. Porque acho que tem pessoas que quando ela entra em crise, ela não quer ouvir mais nada, ela não quer ouvir mais ninguém. Ela passa a desconfiar de tudo e de todos. A primeira vítima é a verdade. Ela já não acredita mais em nada. Porque a vida dela não melhorou, ela agora não quer acreditar mais em nada. Porque ela orou e a situação se agravou, ela agora quer desconfiar da ação de Deus. Porque ela pensava uma coisa e aquilo que ela pensou não aconteceu, ela às vezes se esfria na fé, ela perde a fé, ela perde a esperança. Mas isso não aconteceu com o profeta. No capítulo 1 ele estava assim, ele estava balançado. Mas no capítulo 3 a gente vê uma maturidade do profeta, a gente vê um crescimento do profeta. A gente vai ver que o profeta, a situação dele muda, o conceito dele muda, a percepção dele muda, a visão dele muda, porque ele antes estava com a visão que nós falamos na quarta-feira passada, nas coisas. Ele estava igual Pedro, olhando a tempestade, olhando o vento, olhando aquilo que estava acontecendo à sua volta e estirando o seu olhar de Jesus Cristo. O que a gente precisa fazer? Na tribulação, o nosso olhar está nele, ó. Na angústia, o nosso olhar nele. Na aflição, o nosso olhar nele. Qualquer que seja a situação, para nos tirar nossa atenção, a gente precisa estar concentrado nele. O vento está vindo, mas a gente está focado nele. A tribulação, o mar está agitado, mas nós estamos focados nele. As montanhas estão se abalando, mas a gente está focado nele. Conforme diz Hebreus capítulo 12, olhando para ele, ele quem? Jesus, autor e consumador da nossa. Que a gente precisa entender, como diz o Salmo 121, que é dele. É dele quem diz Jesus, que vem o nosso socorro. É dele que vem a nossa esperança. É dele que vem o nosso livramento. É dele que vem a nossa salvação. É dele, é de Jesus Cristo.
Não é do homem, não é do braço do homem, não é do juiz, não é do advogado, não é de alguma autoridade, não, mas o nosso socorro vem dele, não é do médico, é dele. Aleluia. Às vezes nós ouvimos tantas vozes que é no momento que a gente deveria rechaçá-la, deixar de lado essas vozes que chegam até os nossos ouvidos para tirar a nossa paz, para minar a nossa fé, para nos levar para a angústia, para nos fazer ficar deprimido. E se a gente focássemos somente, se nós focássemos somente nele, a gente evitaria tantos problemas, tantos males. Mas aqui o profeta ele está dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. Ei, você pode estar passando no meio da angústia, mas ouça aquilo que diz a palavra de Deus a teu respeito. Aquilo que Deus faz, não importa o teu cenário, ouça aquilo que diz a palavra de Deus. Não importa aquilo que os outros dizem, mas ouça a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Ela é tua âncora, é o teu porto seguro, é o teu refrigério, é aquilo que alimenta a tua alma em tempos sombrios, em tempos de desesperança. E ele vai dizer: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. É você ouvir a palavra de Deus, conforme falamos na semana passada, com compromisso, ouvir com responsabilidade, com atenção, alguém que se alimenta de cada porção, sabe? Aquilo que sai diretamente do trono da graça de Deus, irmãos, conforme tem um que diz, é nossa herança, é nossa sorte, é você se alimentar de cada palavra. Sabe o que acontece às vezes com o crente? Ele ouve a palavra de Deus, mas na primeira luta ele entra em crise. Na primeira batalha ele esquece de tudo aquilo que foi dito no altar do Senhor, de tudo aquilo que Deus usou, o seu servo, a sua serva, o pregador, o pastor, o profeta, alguém para ministrar no coração. Ele já se esquece de tudo. Irmão, a gente não pode se esquecer da palavra de Deus. O que o diabo ele vai fazer de tudo é para tirar essa semente do teu coração, mas há poder no sangue de Jesus. Quando a luta vier, irmãos, essa palavra aqui, ou ela funciona, ou ela não funciona. Ou ela é verdade, de fato é verdade, de fato é de direito, ou ela não é. Ou ela simplesmente faz de conta. Isso aqui é para funcionar no pior momento da tua vida. Isso aqui é para funcionar no pior momento da tua história. Isso aqui é para funcionar quando todos dizem que não. É para funcionar, irmãos. E ela funciona, graças a Deus. Amém? Ouvir a tua palavra é temi. É alguém que ouve a palavra de Deus com temor. É alguém que ouve a palavra de Deus com reverência. Alguém que entende, não é palavra de homem, mas é palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, ela tem crédito. Se é a palavra de Deus, ela tem poder. Se é a palavra de Deus, ela tem vida, né? Porque Jesus Cristo, ele disse: as minhas palavras, as palavras que eu tenho vos dito, elas são espírito e vida. Ela tem vida. Não é uma palavra morta. Não é uma palavra qualquer, mas é a palavra de Deus. E ele vai dizer: aviva. Aqui você vai ver um clamor do profeta, de alguém que está vendo, está vislumbrando um cenário. Irmãos, é uma coisa complicada. Deus chegar e chamar você num particular e te mostrar um cenário de tragédia. Um cenário de caos, um cenário de guerras, de pelejas, de perdas, de mortandade, de assolação. O que é que Deus está mostrando aqui para o profeta, irmãos? Deus está mostrando os soldados de Babilônia vindo contra o seu povo, contra a sua pátria, contra a sua nação, vindo para causar desgraça, vindo para causar destruição, vindo para causar mortandade e assolação. Deus está mostrando isso aqui para o profeta. E quando Deus mostra tudo isso aqui para o profeta, ele sente um temor muito grande no seu coração. Porque ele sabe que os babilônios seriam o quê? A justiça de Deus, a ferramenta de Deus, o chicote de Deus, a vara de Deus. E ele está vendo tudo isso. Os babilônios vindo, chegando.
E quando ele vê toda essa situação, ele está dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra. Temi. O temor se apodera do coração do profeta Abacuque. E quando o temor se apodera do coração dele, ele vai fazer um pedido ao Senhor. Ele vai fazer um pedido a Deus. O que ele vai dizer? Aviva. Aviva, Senhor, a tua obra. Ao clamor do profeta. No meio de todo esse caos, ele está falando: Senhor, aviva a tua obra. No meio de toda essa desolação, ele está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. No meio de toda essa tragédia, ele está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. No meio de toda essa mortandade, ele está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Ele começa a clamar ao Senhor, a interceder a Deus pela nação, pelo povo. Ele está dizendo: aviva, traz o avivamento. Porque com a expectativa do profeta de que a tragédia não seja plena, não seja total, não seja completa, ele sabia que era inevitável o juízo de Deus. Ele sabia que era inevitável a justiça de Deus. Já havia um decreto de Deus sobre a nação de Israel, sobre o povo judeu. Já tinha um decreto. É um povo que tinha ouvido a palavra do Senhor, mas não tinha dado crédito. Deus está dizendo: eu vou levar, Abacuque, eu vou levar. O juízo vai chegar, a justiça vai chegar. E ele treme, porque ele sabe que a justiça vai chegar. Mas só que ele vai pedir ao Senhor. Ele vai fazer um clamor ao Senhor. Primeiro, aviva. Traz vida. Aleluia. Não deixa morrer. Não deixa apagar de todo. Não deixa apagar por completo. Não deixa se destruir por completo, Senhor. Aviva a tua obra. Ele vai dizer: no meio dos anos. Por que no meio dos anos, irmãos? Você vai observar que os discípulos, as piores tempestades que eles enfrentaram foi o que? No meio do mar. No meio da noite. Quando você está no início, é fácil de você sair, é fácil você recuar. Mas quando você está no meio, você está comprometido. Você já chegou até ali para você desistir. Você já chegou no meio do percurso, no meio do caminho, no meio da caminhada. É onde a força vai embora. É onde o cansaço chega. É onde a dor chega. Mas você sabe que se você nadou até no meio, e se você não continuar nadando, você afunda. E se você afundar, você vai perecer, vai morrer. Há um momento que você não pode parar, porque é questão de sobrevivência. Você está entendendo isso nessa noite? E o Abacuque, ele entende isso. É questão de sobrevivência. Porque se você chegou até no meio, se no meio você parar, no meio do caminho você parar, no meio da jornada você parar, tudo aquilo que você conquistou até naquele momento ali, você perde. Tudo aquilo que você ganhou, você perde. Se a gente parar, irmãos, no meio da nossa caminhada, terá sido em vão todo o nosso início. Terá sido em vão toda a nossa trajetória até agora. Ou seja, nós não podemos parar. Nós não podemos olhar para trás. Já fomos longe demais para a gente parar e para a gente olhar para trás. Já foi dito aqui, nós temos falado. O povo que atravessou o Mar Vermelho viu o milagre no Egito. Viu o milagre no Mar Vermelho. Mas quando atravessou, do outro lado continuou reclamando. E Deus não quer que a gente tenha uma vida de reclamação, uma vida de murmuração, uma vida, sabe, de lastimar, sempre ouvida. O céu está sempre ruim, está sempre deprê, está sempre abaixo. É alguém que abre a sua boca e não sabe louvar a Deus por nada, não sabe glorificar a Deus por nada. Agora, olha aqui, irmãos, que coisa linda. Ele começou reclamando. E agora está terminando adorando, diga. Agora ele está adorando.
Agora, olha o momento que ele escolhe para adorar. No meio desse turbilhão de situações, olha o momento que o profeta escolhe para adorar. No momento da pior crise, do pior cenário. Ele começa primeiro, ele começa orando, ele começa temendo, e ele vai no final do capítulo, versículo 2, ele vai dizer: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Nós falamos, irmãos, nós estamos falando aqui algo interessante. Graça é aquilo que você não merece e Deus te dá. E misericórdia é aquilo que você merece, mas Deus não te dá. Graça é aquilo que você não merece, mas Deus te dá. Misericórdia é aquilo que você merece. Se Deus for olhar para os nossos erros, para os nossos pecados, e nos julgar segundo os nossos erros e os nossos pecados, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos condições de adorarmos ao Senhor. O nosso destino já teria sido selado. Porque a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, se Ele for olhar com mérito para nós, para aquilo que a gente fez, a sentença já está sobre nós, a condenação já está sobre nós. É aquilo que nós merecemos. Mas quando a gente clama misericórdia, a gente fala: Senhor, não permita, mesmo estando errado, mesmo tendo falhado, mesmo tendo pecado, não permita que essa sentença venha sobre mim. Isso é misericórdia. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. É quando Deus olha para você e vê, contempla você na miséria, na desgraça total, e sabe que nós merecíamos tudo aquilo ali, muito mais, mas Ele tem córdia, Ele tem sentimento, Ele tem compaixão, Ele estende as mãos. Porque tem um livro que a gente canta: quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Ele teve córdia dele, de mim, de você. Você está entendendo? Ele estendeu. Não valia, mas Ele teve compaixão. Só merecíamos a condenação, o juízo de Deus sobre a nossa vida, mas Ele suspendeu o juízo, suspendeu a condenação. É por isso que a Páscoa vai falar sobre isso. Jesus Cristo, Ele foi o Cordeiro de Deus, substituto. Ele falou assim: Pai, no lugar que está escrito Lídia, lê-se o meu nome. Pai, no lugar que está escrito Isaías, lê-se o meu nome. Eu assumo a dívida dele, eu assumo a dívida dela. Ele assumiu as nossas dívidas. Ele pagou as nossas dívidas. Dívidas essas que nós não teríamos condições de pagar, mas Ele pagou. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus, mesmo na ira, tenha córdia, tenha misericórdia. A vontade é de destruir tudo, mas não vou ter. Eu vou deixar um rabicho. Eu vou deixar um remanescente. Eu vou preservar alguns. Eu vou cuidar de uns.
não vai vir com tudo para quebrar tudo, não. Eu vou poupar uma parte. É a parte da misericórdia. E aqui ele vai dizer no versículo 3, Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã. Aqui vai mostrar, irmãos, esse texto ele é tão lindo que ele vai mostrar Deus como guerreiro, todo poderoso. É uma teofania de Deus, mostrando o poder de Deus, a glória de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus sobre a natureza, sobre o sol, sobre a lua, né? sobre os rios, sobre os mares, o poder de Deus sobre os montes, sobre as montanhas. Ele vai dizer, aqui a gente vê uma declaração, realmente uma coisa linda. O profeta relembrando os feitos de Deus, trazendo a memória. Irmãos, é isso que a gente precisa fazer no momento de crise, no momento de dor, fazer como o profeta Jeremias também fez, trazendo a memória aquilo que pode, aquilo que nos dá o que? Esperança. Tem gente que no momento de crise se nutre de coisas piores. Aconteceu com a minha irmã, aconteceu com a minha tia, também vai acontecer comigo. Caiu o raio ali, caiu na outra cidade, a próxima vítima sou eu. Aconteceu isso com fulano, com Beltrano, eu estou em rota de colisão, o próximo, o alvo sou eu. A pessoa está pensando tudo nela, né? Ela fica atraindo desgraça, atraindo as coisas. Entendeu? A situação daí é para pior, não vai melhorar não. Como assim, irmãos? Você crendo em Deus, que Ele é tremendo, que Ele é poderoso. Lembra-se dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, da grandeza de Deus. Aqui o profeta ele começa a trazer a memória desde lá do Egito, do Mar Vermelho, do deserto. Ele começa a trazer as maravilhas do Senhor, ele começa a trazer para o seu coração, trazer a lembrança de tudo aquilo que Deus fazia. Tanto que ele vai dizer, e o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, ali estava o esconderijo da sua força. Olha como é que ele exalta o poder de Deus. Ele aqui no capítulo 3, uma coisa muito linda. Ele conhece, diga, ele conhece Deus e as suas maravilhas. Ele conhece agora Deus e as suas obras. Irmãos, no primeiro capítulo parece que ele não conhece Deus. Parece que ele não tem entendimento de Deus. E é preciso que quando nós entramos em qualquer luta, que você conheça quem é Deus na sua vida. Quem é o Deus que você serve. Quem é o Deus que você adora. Aí ele vai dizer, e o resplendor era como luz, raios brilhantes saíram da sua mão, ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia peste, olha só, e os raios de fogo sobre seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvaram. Aí ele vai dizer, o andar eterno é seu. Ele agora vai trazendo o quê? As maravilhas de Deus, as benfeitorias de Deus. Quando você estiver para baixo, comece a lembrar de tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. Comece a lembrar aonde você estava e de onde Deus te tirou. Comece a lembrar das maravilhas que Deus já operou na tua vida, dentro da tua casa. Comece a lembrar de tantas obras, de tantos feitos, de como você estava antes e como que Deus transformou a tua vida. Tantos cenários que era de morte, que era de destruição, que era de derrota, e que Deus te deu vitória. Aqui ele começa, aí ele vai dizer no versículo 7, viu as tendas de Cusã em aflição, e as cortinas da terra de Midian tremiam. Aí ele começa, olha só, irmãos, aí ele começa, acaso, Senhor, acaso é contra os rios que tu estás irado? Será que foram os rios que fizeram alguma coisa contra o nosso Deus? Aí ele pergunta, Senhor, acaso é contra os rios que estás irado? Senhor, é contra os ribeiros que foi a tua ira? Aí ele pergunta, ou contra o mar foi o teu furor? Por que ele faz isso? Fala isso. Porque a natureza, ela também se convulsiona diante do poder de Deus. A natureza, ela treme diante do poder de Deus, da glória de Deus. A natureza se abala. O único que ficar com cara de pastor é o homem. A natureza treme. Os rios,
Os rios, se ele der uma ordem, ele seca. Irmãos, se ele der uma ordem, o mar, as montanhas, elas começam a tremer. E se ele falar um pouquinho mais, ela muda de lugar, de posição. Salmo 46 vai falar sobre isso. Aí ele vai falar: Senhor, foi contra o mar o teu furor, para que andasses montados sobre os teus cavalos, sobre os teus carros de salvação. 9, ele vai dizer: descoberto se fez o teu arco. Os juramentos feitos às tribos foram uma só palavra segura. Tu fendeste a terra com os rios. Os montes te viram e tremeram. A inundação das águas passou. Deu o abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. Aí ele vai dizer 11. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Olha aqui, irmãos. O nosso Deus, ele tem um poder, tem um controle sobre a natureza. Sol e lua ouve a voz do Eterno e obedece. As montanhas ouvem a voz do Eterno e obedece. O vento ouve a voz do Eterno e obedece. O mar ouve a voz do Eterno e obedece. Quando Jesus Cristo deu ordem ao vento e o mar, no mesmo instante parou. Quem sai da posição, irmão? É sempre o homem. Quem pensa que sabe das coisas é sempre o homem. Se Deus fala assim: sol, fica parado aí. Lua, fica parado. Eles não se atrevem a se mover do seu lugar. Quando Josué orou ao Senhor para vencer os seus inimigos e deu uma ordem ao sol e à lua, cara, tudo parado, até que ele desse cabo de todos os seus inimigos. Um período quase de 23 horas e 20 minutos, quase um dia por completo, tudo ali, ó. Até que ele vencesse. Deus tem o controle. Eu quero falar para você: Deus tem o controle dessa situação. Você pode não ter, mas Ele tem. Ele tem o controle dessa situação. Nada de... Deus, Ele não está desesperado. O que Ele vai fazer com as nações? Não. Todas as nações da terra, irmãos. Todos os reis da terra para Ele. Todos os grandes, os poderosos para eles. É como pó, irmãos. É como pó. Como pó. Se ele olhar para trás, ele já não vê mais ninguém. Aquele que pensa que é alguma coisa, de repente, acabou, foi embora. Os montes te viram e tremeram, a inundação das águas passou. Versículo 11, leia aí: o sol e a lua pararam. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhaste a nação. Versículo 13, igreja, leia o versículo 13. Por que o nosso Deus fez tudo isso? Leia o versículo 13. 1, 2, 3. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Olha o propósito de tudo isso. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz por fazer, porque Ele quer fazer, não. Ele não faz nada sem propósito. Tu saíste para a salvação do teu povo. Irmãos, quando Ele levanta do trono, Ele fala assim: estou me levantando. E quando Ele se levanta, irmãos, diante dEle é raios, é trovões, é tanta coisa, é relâmpagos. Diante dele, os anjos se movimentam, se articulam como um exército que é, o exército celestial se movimenta. Ele dá ordem ao seu exército. Irmão, quando ele sai a peleja, ele saiu para salvamento do seu povo.
Por que Deus saiu? Por que esse movimento todo? Porque ele vê que o povo dele está em angústia, está em aflição. Ele diz, eu preciso fazer alguma coisa. Eu estou saindo, eu estou me levantando para salvamento do meu povo. Para salvamento do teu ungido. Aí tu feriste a cabeça da casa do ímpio. Aí ele vem, ó. Aí tu não sabe por que está acontecendo. Deus está trabalhando. Deus está agindo. Mas como assim? Deus está trabalhando, irmãos. Você não está entendendo nada. Glorifica o Senhor. Não está vendo nada. Glorifica a Deus. Ainda não viu nada acontecer, mas continue adorando o Senhor. Olha só, 14. Tu abriste com seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Esse é o nosso Deus. O profeta apresenta a Deus como um guerreiro invencível, um guerreiro poderoso. Tu abriste com o seu próprio cajado a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se, como se estivesse para devorar o pobre em segredo. Tu com teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Olha o movimento do nosso Deus, igreja. É poderoso, não é, igreja? Aleluia. Quando chega no versículo 16, lê aí, igreja, versículo 16 e 17. Lê aí, 1, 2, 3. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeu nos meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com as suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se cessone o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas arraiadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja casa. Amém, irmãos? Até aí. O profeta, ele sai do medo à confiança. Alguém que começou com medo, agora está todo confiante. Alguém que começa o capítulo 1 com medo, cheio de questionamento, agora ele termina cheio de confiança. Ó, e fazendo altas declarações. Ei, Deus quer assim. Talvez algo começou na tua vida e você ficou com medo, ficou com medo da resposta, com medo da situação. E Deus está falando assim, não tenha medo não. Confia no Senhor. Não tenha medo não. Confia no Senhor. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela, não tenha medo não. Confia em Deus. Aleluia. O profeta, ele agora no versículo 16 e 17, ele vai narrar algumas coisas, 6 tipos de colapso, igreja. O primeiro, ele vai dizer, ainda que a figueira não floresce. Olha só. Olha onde está a confiança dele. Agora não está mais nas circunstâncias. Porque crente às vezes espera, é o que acontece muito de vezes conosco, né? Não, quando isso acontecer eu vou dar um culto, quando isso acontecer eu vou me alegrar, quando me acontecer eu vou jubilar. Não, começa a jubilar agora, irmãos. Meu Deus. Começa a se alegrar agora. Ele vai dizer, ó, mesmo que a figueira não floresça. Segundo, ele vai dizer, mesmo que não haja fruto na vide. Terceiro, ele vai dizer, mesmo que a oliveira não tenha oliva. Quarto, ele vai dizer, mesmo que os campos não produzam mantimento. Quinto, ele vai dizer, mesmo que nos currais não tenham ovelhas. Sexto, ele vai dizer, mesmo que lá nos currais também não tenha gado, não tenha provisão, não tenha alimento, não tenha suprimento para minha vida, não tenha suprimento para minha casa. Pode faltar tudo isso, ele está dizendo, olha, mesmo que o cenário seja catastrófico, mesmo que o cenário seja melancólico, mesmo que o cenário seja tenebroso, ele está dizendo, eu todavia,
Eu todavia. O que ele está dizendo? Eu todavia. O que ele está dizendo? Que a alegria dele não depende das circunstâncias. Quem vive de circunstâncias se alegra com as circunstâncias. Ora ele está lá em cima, ora ele está lá embaixo. Ganhou dinheiro, está alegre. Perdeu dinheiro, está triste. O pico está lá na frente. Aconteceu algo bem, ele está alegre, pula. Não aconteceu nada, está tudo jururu. Está igual aquele maracujá todo murchinho. Irmãos, Deus não te quer assim não. Ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo. Ora está alegre, ora está triste, ora está aborrecido com todo mundo, ora conversa com todo mundo, ora brinca com todo mundo, ora não quer saber de ninguém. Irmãos, o crente ele não pode ser circunstancial não, irmãos. Ele tem que ser firme e é o que a Bíblia diz. A nossa alegria não depende das circunstâncias, mas depende de Deus. E ele vai fechar, irmãos, isso aqui é muito interessante. Ele vai fechar o capítulo 17. No capítulo 17, versículo 19. Ele vai dizer: o Senhor Jeová é minha força, fará os meus pés como os das servas, me fará andar sobre as minhas alturas. Aí o que ele está dizendo? Pés da serva. Deus que nos faz caminhar em segurança em lugares perigosos. Diga: Deus me faz caminhar em segurança em lugares perigosos. É isso que ele está dizendo. Deus me faz caminhar em segurança em lugares perigosos. Ou seja, você não precisa de tudo, todo o ambiente está seguro para você confiar em Deus. Não, está seguro aqui, eu estou confiando em Deus. Oh, glória, Deus é bom. Aí tu olhou do lado de cá, oh, glória, Deus é bom. Não, mas por quê, irmão? Tudo seguro, está com um exército à sua volta, oh, glória, Deus é bom. Irmão, em qualquer lugar que você estiver, Deus é a tua segurança. Em qualquer ambiente que você estiver, Deus é a tua segurança. Diga: Deus é a minha segurança. Em qualquer lugar que eu estiver. Aplauda o Senhor Jesus.